Olá! E vamos iniciar nossa aula número 5, baseado nos estudos de Steve Houston, do Figure Drawing for Artists. Nesse quinto e último encontro, nós vamos utilizar a figura de Toulouse-Lautrec para fazer um estudo baseado no segundo conceito que Houston defende para nós trabalharmos, que é a estrutura. A estrutura ela pode ser desenhada de várias formas. Pode-se utilizar o método Bridgman, que é de blocos, né? Esse método, inclusive, temos aqui no canal. Basta você olhar os vídeos correspondentes. Tem uma série de 5 encontros do Bridgman. Podemos utilizar a mescla, né? Começar com desenho gestual e depois aplicar cilindros, triângulos, pirâmides, quadrados, ou podemos fazer também, dentre vários estilos, o de começar pelo espaço negativo da forma. Tá? Então, nesse caso aqui específico, eu vou estar trabalhando dessa forma. Eu faço primeiro todo o espaço negativo da figura, para poder pensar como que é a composição dessa figura, quais são os traços. Esse é um trabalho de cópia, propriamente dito. Obviamente, quando nós trabalhamos com criação, esse trabalho do espaço negativo ele é um pouco mais difícil, mas como a gente está fazendo um trabalho aqui de representação, essa técnica ela funciona. Então eu faço primeiro o espaço negativo, tentando ver quais são as formas, e depois eu vou passando para o espaço positivo, que são os detalhes, né? E nesse tipo de técnica é interessante você pensar como se fosse um pequeno quebra-cabeça, né? Então você vai desenhando as formas, como é que elas ficam próximas das outras, né? Como é que o cabelo fica próximo da orelha, como que a massa que sombreia os olhos, né, da bailarina dialoga com a massa que está sendo feita com o nariz, né? O distanciamento entre o rosto e mão, né? E aí você vai fazendo essas relações, né, de posicionamentos, né? E aí nesse caso, nessa técnica, é interessante você utilizar bastante a borracha. Tá? No caso de estrutura, você vai ter um desenho mais enrijecido. Por isso que, de acordo com Houston, a mescla das duas técnicas é o ideal. Porque muitas vezes, quando você vai fazer o gestual, você perde um pouco de vista as técnicas de desenho, né? Um pouco da tridimensionalidade, perde um pouco da fidelidade do traço, né? Então é muito difícil, por exemplo, numa história em quadrinhos, através do gestual, você fazer o mesmo personagem e ele ficar igual, né? Então, nesse caso, a estrutura ela se aplica melhor, né? Porque aí com a estrutura, com sólidos geométricos, você consegue fazer um personagem igual, com as mesmas proporções, com a mesma estrutura, né? Porém, muitas vezes o desenhista que só utiliza o estrutural, ele fica com um desenho bastante enrijecido. Então, a mescla dos dois é muito importante. Você vai fazer, por exemplo, cartoon. Você vai fazer uma figura dinâmica. O gestual é muito importante. Mas você vai fazer um character design, a estrutura vai ser fundamental. Então, no desenho, o que é o ideal? Você trabalhar os dois. A estrutura, ela garante, por exemplo, um trabalho tridimensional, um trabalho proporcional. E o gestual, ele propicia um trabalho mais natural, mais orgânico. Quando você consegue equilibrar os dois, você tem um desenho bastante rico. É muito interessante você ver trabalhos de diversos artistas, né? Por exemplo, Alex Ross, que é um artista acadêmico, né, que trabalha no universo dos super-heróis. O trabalho dele é extremamente técnico do ponto de vista de estrutura, mas você vê que existe um gestual, que não é um trabalho engessado, é um trabalho que salta aos olhos. A mesma coisa, você vai pegar Will Eisner, o trabalho dele é extremamente expressivo, muito mais calcado no gestual, mas existe a estrutura, existe ali a perspectiva, existe ali todo o rigor técnico de um desenho, né? Então, quando você tem esse equilíbrio, aí você tem um desenhista excelente, um desenhista de excelência, né? Reparem aí que a gente vai fazendo sempre o trabalho de acerto, né? Então, vocês repararam que os pés, por exemplo, eu tive que trabalhar bastante, né?
considero que o meu desenho está mais engessado do que o do Toulouse-Lautrec, né? Então, nesse caso, o ideal seria ter começado com o gestual e depois aplicar a estrutura. Porém, para esse desenho eu quis mostrar as técnicas em separado, tá? Nesse tipo de técnica também é interessante fazer um espelhamento, né? Então, de repente, você inverte a figura para o outro lado para poder ver as proporções. Isso ajuda muito a gente utilizar os dois hemisférios do cérebro, né? Para ficar pensando como é que o desenho se comporta melhor, né? E sempre pensando no desenho enquanto uma cópia, né? Claro, não há necessidade de se fazer uma cópia perfeita, é apenas um estudo, né? E aí fica, né, a sugestão, pensar nos estudos dos mestres que você escolhe, que você quer trabalhar, pensar como que eles aplicam a estrutura, pensar como que eles aplicam o gestual. Esse tipo de estudo é muito importante, porque muitas vezes nós não temos uma noção clara do porquê esses artistas são considerados de fato mestres. É até interessante essa ponderação, né? Muitas vezes a gente fala, mas tal artista realmente é tão bom assim? O que é que ele tem de tão relevante? O que é que ele tem de tão importante? Né? E quando a gente faz esses estudos, a gente descobre. Então, por exemplo, fazendo essa pesquisa em relação ao Toulouse-Lautrec, né? Principalmente na área de desenho dele, a gente vai percebendo que ele tem um estudo mais enrijecido, né? Mais acadêmico, mais técnico. Com o passar do tempo, ele começa a desprender mais o traço, a soltar mais o traço. E isso é muito interessante de perceber. Ele é um artista que domina luz e sombra, domina a arte do retrato. Ele tem uma noção muito significativa de ângulos, que é uma coisa que é difícil entre os artistas, né? Então, por exemplo, desenhar uma pessoa com o rosto para cima, para baixo, deitada, em perspectiva. Ele é um artista que trabalha muito bem isso. É um artista que trabalha muito bem a questão da observação, né? Vale lembrar que era um artista que desenhava, né, ao ar livre não, né? Mas ele desenhava em bares, né? Trazia, né, algumas modelos modelos para trabalhar em estúdio, mas o seu desenho era basicamente no Moulin Rouge, né? Então ele tinha que fazer estudos extremamente rápidos, e desses estudos extremamente rápidos ele começou a ter um sintetismo naquilo que a gente entende como estrutura anatômica. Ele começou a valorizar muito mais o conceito que o Will Eisner fala de anatomia expressiva, por exemplo, né? E a questão da cor, né? Maravilhoso o trabalho dele de cor. Ele provavelmente, se tivesse continuado, ele teria ido para uma área mais aquarelável, né? Você vê que ele trabalha com tinta a óleo, e mesmo com tinta a óleo, ele consegue deixar o trabalho extremamente transparente, opaco, né? Então, muito provavelmente, ele seria um artista que iria misturar muitas técnicas, né? Mas, é claro, tudo isso é no campo da especulação. Tanto é que ele é um artista difícil de se categorizar, por isso que ele é considerado um pós-impressionista, ou seja, um artista de traços únicos. Bom, pessoal, estamos encerrando esse ciclo de 5 aulas, né, de uma introdução do trabalho do Steve Houston. Todos esses conceitos são do capítulo 1, né, do Figure Drawing. E é uma pequena introdução. Convido vocês a conhecerem mais o trabalho do artista, conheçam o livro, conheçam a publicação. Ele tem diversas aulas, né, no YouTube, ele tem cursos também, né, de figura humana. Aconselho vocês que estão trabalhando nessa área de estudar com esse gênio, né? E caso você tenha gostado da aula, peço que você se inscreva no canal, compartilhe e conheça as nossas aulas. Desde já, o meu muito obrigado!